Você já parou para pensar que as pirâmides do Egito talvez não tenham sido construídas pelos egípcios, mas encontradas por eles? E se eu te dissesse que há documentos antigos que afirmam que essas estruturas já estavam lá muito antes do Egito se tornar uma civilização? Desde pequenos, fomos ensinados a acreditar em um ponto de partida linear para a história humana. Mas, e se tudo o que conhecemos for apenas a ponta visível de um gigantesco iceberg de segredos enterrados sob as areias do tempo? No interior de um museu na Itália, repousa um artefato silencioso e explosivo, o Cânone Real de Turim. Também conhecido como o Papiro de Turim, esse documento milenar, escrito em hierático, cataloga uma longa linhagem de faraós egípcios. Mas o que mais intriga não são os nomes familiares, e sim aqueles que nunca ouvimos. Segundo esse enigmático papiro, antes mesmo da primeira dinastia faraônica, o Egito foi governado por uma linhagem chamada Netjeru, os deuses. Eles teriam reinado por milhares de anos. Após eles, vieram os seguidores de Horus, seres quase divinos. Ao todo, esse período pré-dinástico teria durado mais de 30 mil anos. 30 mil anos de história, simplesmente apagados dos livros escolares. Heródoto, o pai da história, escreveu em seu livro que os próprios egípcios não se consideravam nativos de sua terra. Afirmavam ter vindo de um povo ainda mais antigo, de uma civilização desaparecida. Esse mesmo relato é reforçado por Manetão, um sacerdote egípcio do século III a.C., que também mencionou deuses e reis pré-históricos, descrevendo reinados com durações precisas e inimagináveis. Por que esses relatos foram esquecidos? Ou pior, por que foram ignorados? No coração do deserto do Saara, um enigma geológico observa o céu. A estrutura de Richat, na Mauritânia, também chamada de Olho do Saara. Por décadas foi tida como uma simples formação natural. Mas ao compará-la com as descrições deixadas por Platão sobre a lendária Atlântida, algo perturbador emerge. Círculos concêntricos de terra e água, montanhas ao norte, uma abertura voltada para o oceano, localizada além das colunas de Hércules. Exatamente como Platão descreveu. Segundo Platão, Atlântida era uma civilização avançada, com arquitetura refinada, poder naval, ciência elevada e uma conexão espiritual com os céus. E Richat, com todas as suas coincidências estruturais, esteve diante dos nossos olhos o tempo todo. Platão não estava sozinho. Pitágoras, o mestre dos números, também viajou ao Egito em busca de sabedoria. Ali, segundo ele mesmo, teve acesso a um conhecimento ancestral perdido. Pitágoras não apenas acreditava em mundos anteriores ao nosso. Ele falava de ciclos de destruição e renascimento, de civilizações que atingiram o auge e desapareceram. Se os maiores filósofos da antiguidade acreditavam nisso, por que hoje nós tratamos tudo isso como mito? Agora imagine um mundo antigo que tenha alcançado níveis de ciência, espiritualidade e tecnologia que ainda hoje tentamos compreender. Um mundo que desapareceu, seja por causas naturais ou não, deixando poucos sobreviventes. Esses sobreviventes migraram, fundaram novas civilizações e espalharam fragmentos de seus conhecimentos. Construíram monumentos, deixaram símbolos, mas com o tempo, a história virou lenda. E a lenda, fantasia. Até que papiros antigos, como o de Turim, voltam à tona. Até que formações geológicas, como Richat, começam a coincidir com relatos milenares. E então, a pergunta se torna inevitável. Será que a verdadeira história da humanidade é muito mais antiga e infinitamente mais complexa do que nos permitiram saber? Entre as areias do tempo, surge Hermes Trismegisto, considerado pelos egípcios como Thoth, o deus da sabedoria, e pelos gregos como Hermes, o mensageiro divino. Ele é o símbolo da fusão entre culturas antigas. Em seus escritos, conhecidos como as Tábuas de Esmeralda,
Hermes revela segredos sobre o universo. Em uma passagem, ele declara: "Por esta razão fui chamado de Hermes Trismegisto, pois possuo as 3 partes da sabedoria universal." Essa afirmação sugere que Hermes detinha um conhecimento que transcende o tempo e as civilizações. Muito antes de Platão escrever sobre Atlântida, seu ancestral, Solon, um dos 7 sábios da Grécia, viajou ao Egito. Lá na cidade de Sais, foi recebido por sacerdotes que lhe contaram sobre uma civilização avançada que existira 9.000 anos antes de sua época, Atlântida. Esses sacerdotes descreveram Atlântida como uma poderosa ilha situada além das colunas de Hércules, destruída por cataclismos violentos. Solon ficou tão impressionado com a história que planejou eternizá-la em versos, mas não teve tempo. Décadas depois, Platão recuperou os relatos de seu ancestral e os eternizou em Timeu e Critias. A conexão entre Hermes Trismegisto, Atlântida e os relatos de Solon é mais do que coincidência. Sugere uma narrativa ancestral que conecta Egito, Grécia e civilizações ainda mais antigas. E se Hermes Trismegisto foi um sobrevivente de Atlântida? E se ele levou seus conhecimentos ao Egito? E se Solon, ao ouvir esses relatos, levou as sementes desse saber de volta à Grécia? Estamos diante de uma teia oculta que liga culturas milenares de maneira surpreendente. Quantas verdades estão escondidas sob o deserto? Quantas histórias foram enterradas ou deliberadamente esquecidas? Talvez seja a hora de reexaminar o passado com novos olhos, de questionar as verdades estabelecidas. Se Hermes Trismegisto foi de fato um dos últimos descendentes da Atlântida, ou se Solon ouviu dos sacerdotes relatos detalhados de uma civilização com domínio sobre arquitetura, astronomia e engenharia, então isso muda tudo. Muda o que sabemos sobre nossas origens, muda a linha do tempo, muda o papel do Egito, da Grécia e da humanidade como um todo. E se tudo isso foi escondido, não foi por acaso. Por que você nunca ouviu falar do Papiro de Turim na escola? Por que os 30.000 anos de história pré-faraônica são taxados de mito? Por que a estrutura de Richá não é ensinada como uma possível localização da Atlântida? Talvez a resposta seja tão simples quanto assustadora. Conhecimento é poder, e quem controla o passado molda o presente. As grandes ordens iniciáticas, como a maçonaria, reverenciam Hermes Trismegisto como o pai da sabedoria esotérica. Seus ensinamentos são preservados em rituais secretos, longe dos olhos do público. Mas por quê? Por que tanto sigilo em torno de algo que supostamente não passa de fantasia? As tábuas de Esmeralda, o livro dos mortos, os escritos de Platão, o cânone real de Turim, os mapas antigos, como o de Piri Reis, todos apontam para uma verdade fragmentada, mas viva. Houve um mundo antes do nosso, e há grupos que sabem disso há séculos. Imagine por um instante que tudo isso seja real. Atlântida existiu. Seus sobreviventes espalharam conhecimento pelo planeta. O Egito, a Grécia, a Suméria, foram suas ramificações. Algumas guardaram os segredos, outras os esqueceram. E nós fomos condicionados a desacreditar. Mas agora, com acesso à informação, tecnologia e coragem para investigar, temos a chance de reconstruir o que foi perdido. Temos a chance de despertar. Se essa história for verdadeira, se parte do nosso passado foi enterrada, distorcida ou desacreditada, então, o que mais está escondido? Quem somos nós, realmente? E de onde viemos? Talvez este vídeo não traga todas as respostas, mas se ele te fez duvidar, questionar, buscar, então o véu começou a se romper. E o próximo passo depende de você. Porque no fim das contas, toda a sabedoria do universo já está dentro de você. Se você também acredita que a história não foi contada por completo e que o passado guarda segredos sombrios que ainda podem mudar o futuro, então esse é apenas o começo. Inscreva-se no canal Fatos Perdidos e junte-se a nós nessa busca pelas verdades escondidas. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum enigma revelado, porque quanto mais você descobre, mais percebe que nada é o que parece.